do evento, porque, como você lembrou, esse ano é um ano muito diferente e um evento desse porte ele já é difícil de ser organizado nas condições atuais, ainda mais trabalhoso, né? Estou vendo aqui um monte de gente que eu já não vejo há algum tempo, infelizmente, gostaria de estar vendo mais vezes, né? Vejo aqui o Fabrício, a Eliane, Rafael, Fábio, Fernando, enfim, não vou aqui ser exaustivo com o risco de cometer algum tipo de injustiça, mas é sempre bom ver vocês e saber que vocês estão bem e prestigiando aqui esse tempo que a gente tem para conversar. O que eu preparei para essa nossa conversa, basicamente contar um pouco como é que eu vejo a evolução do debate de política fiscal desde a crise de 2008. Eu acho que a crise de 2008 ela traz um paradigma de política fiscal diferente. Esse debate, até então, ele era relativamente fechado ou restrito a determinados círculos acadêmicos. Então, a crise de 2008 ela traz uma oportunidade para a gente discutir novamente política fiscal enquanto instrumento de gestão de ciclo econômico, que é uma agenda tipicamente keynesiana no tratamento da política fiscal, o foco, né? Tipicamente keynesiano no sentido de se pensar a política fiscal enquanto instrumento de política econômica de curto prazo. Mas queria compartilhar também uma inquietação que eu tinha por ocasião da crise de 2008, porque apesar dela ter aberto esse flanco de oportunidade para se debater o papel da política fiscal, ao mesmo tempo ela manteve esse flanco muito restrito, né? Até certo ponto, a convenção que se criou, o consenso que se criou a partir da crise de 2008, é que o espaço para a atuação da política fiscal ele se daria muito mais em condições de armadilha por liquidez, né? Se você tiver a taxa de juros igual a zero, aí você pode fazer a política fiscal. Esse foi, digamos assim, o espaço que o mainstream abriu, concedeu para discussões de política fiscal. E isso sempre me causou uma certa preocupação, porque eu sempre achei que essa concessão era pequena demais. E eu acho que a pandemia ela coloca isso num patamar mais correto, tá? A pandemia, em certo sentido, ela é basicamente uma crise que você tem as reações típicas de política monetária, do ponto de vista do sentido de estímulo econômico que você tem que dar para a economia reverter os efeitos contracionistas da crise, mas ela é extremamente intensiva em política fiscal. A política monetária ela não lida bem com os aspectos intrínsecos da pandemia, tá? Então, acho que a pandemia acaba gerando essa oportunidade. Então, eu vou tratar, que eu preparei para conversar aqui com vocês hoje, basicamente tratar desses dois temas. Então, assim, o que a gente entendeu de política fiscal com a crise de 2008, o que ela trouxe de ampliação de horizonte para a gente, tá? E como é que a pandemia, qual é o papel da pandemia em montar esse quebra-cabeça, tá? Em 2016, eu tive a oportunidade de consolidar, de certa forma, todo esse debate de política fiscal pós-crise de 2008. Eu publiquei um livro, vou até compartilhar aqui com vocês. No título desse livro é Política Fiscal e Ciclos Econômicos. É um livro que, de certa forma, faz uma homenagem ao Alvin Hansen, que foi o primeiro cara que realmente escreveu sobre política fiscal, não de forma acessória ou paralela, mas se dedicando exatamente a discutir política fiscal enquanto ciclo econômico. O livro do Keynes ele vem um pouco antes, mas o livro do Keynes é essencialmente um livro de teoria monetária e de ciclos econômicos, né? A discussão de política fiscal ela é paralela às discussões principais que o Keynes está tratando ali. Obviamente que você tem todos os desdobramentos fiscais de teoria fiscal que surgiram depois das teorias keynesianas e do livro do Keynes em particular. Tá? Então, esse livro faz um pouco essa homenagem e, ao mesmo tempo, ele trata desse resgate da política fiscal enquanto instrumento de gestão de política de demanda agregada. Eu vou compartilhar aqui com vocês, feita essa introdução, a minha apresentação, e ela vai estar disponível, se vocês tiverem interesse. E eu não sei como é que está funcionando, Guilherme, os outros cursos, mas, em princípio, se alguém quiser me interromper e discutir um ponto, pode ficar
à vontade. De todo modo, a gente vai ter oportunidade para aprofundar um ou outro ponto que vocês sintam necessidade mais para o final. Devo falar aí por volta de 1 hora, e aí a gente abre para ampliar o debate, mas eu quero, assim, como a gente tem poucas oportunidades de interagir mais, a gente interage muito menos do que a gente devia, eu acho, fiquem à vontade para me interromper, me questionar, apresentar contrapontos, vai ser certamente uma oportunidade bastante rica. Então, de certa forma, com a pandemia, eu praticamente parei todas as minhas atividades acadêmicas para tentar entender o que é a política econômica nesse mundo distinto aí que a gente está vivendo. Meu projeto de longo prazo, inclusive, é tentar atualizar esse livro depois da pandemia com questões novas, que a pandemia eu acho que traz e que precisam ser tratadas, tá? Bom, então a grande crise financeira ela muda a perspectiva sobre o papel da política fiscal no ciclo econômico. Até então, a gente vivia uma interpretação de que as economias estavam passando pela grande moderação. Essa grande moderação é uma interpretação de um conjunto de economistas que diz que, depois dos anos 80, as economias ficaram mais estáveis, e muito dessa estabilidade tem a ver com o fato de a gente ter aprendido a fazer política econômica. Tá? E um sinônimo de saber o que é fazer política econômica, né? Saber o que fazer com a política econômica, para ele significava fazer a política monetária. Tá? Então, você tinha lá a política fiscal lidando com temas estruturais e com sustentabilidade da dívida, e a política monetária fazia o ajuste fino do ciclo econômico. Uma contraposição a essa interpretação, ela decorre do fato de que, depois dos anos 80, os choques macroeconômicos eram menores. Tá? Então, um argumento contrário a essa visão era que, na verdade, você não tinha aprendido a fazer política econômica coisa nenhuma, você tinha aperfeiçoamentos marginais, mas o que estava acontecendo por detrás dessa menor volatilidade era o fato de que as economias estavam expostas a menores choques, menos choques. Tá? Então, você tinha, sim, uma parte da academia questionando essa visão e uma terceira parte que nunca aceitou essa tese, de que a política fiscal tinha um papel secundário, ou, indo um pouco mais longe, que a política fiscal não tinha papel nenhum na gestão do ciclo econômico. Essas diferenças começam a desaparecer em algum grau com a crise de 2008, porque com a crise de 2008, as taxas de juros caíram para zero, né? E aí você ficou com uma debilidade nos instrumentos de política econômica para lidar com uma crise daquele tamanho. Então, a política fiscal ela surge de forma complementar à política monetária. Os economistas que mudaram de visão e começaram a defender o papel da política fiscal restringiam, né, na maior parte dos casos, o papel da política fiscal a esse tipo de situação. Tá? Então, eu termino o meu livro exatamente com essa inquietação. Será que a grande pergunta final do meu livro, depois de rever toda a experiência, né, todos os modelos para tentar entender quais são os efeitos da política fiscal na demanda agregada e, por fim, revisitando as evidências empíricas, terminar com essa pergunta. Será que realmente, dentre várias outras questões que surgem ao longo do livro, a partir de questões práticas e teóricas, será que o papel da política fiscal é secundário realmente só num contexto de juros zero? E a resposta que eu posso dar para vocês hoje é que não. Muito claramente, isso não é verdadeiro. Eu acho que a pandemia está aí para mostrar isso. Dependendo da intensidade dos choques a que uma economia está sujeita, a política fiscal tem até um papel preponderante, porque a política monetária atua de forma mais horizontal. A política fiscal ela consegue ser mais concentrada em determinados setores. Bom, então esse é um primeiro ponto que me parece importante de trazer aqui, que vai permear uma boa parte da nossa discussão. A segunda questão tem a ver com a própria o próprio estudo da crise de 2008 e como é que esses pacotes de política fiscal foram implementados em cada país. Tá? A gente, na verdade, tem, apesar da concessão de uma política fiscal expansionista, na prática a história não foi bem assim. Você tem algumas experiências em que a política fiscal foi expansionista. Tá? Estados Unidos, por exemplo, é o caso mais emblemático, e o Brasil fez uma política fiscal bastante expansionista também à época. Você tem uma coisa muito curiosa, que são as experiências de expansão fiscal no primeiro momento
e de contração fiscal num segundo momento. Então, eu cito aqui o exemplo do Reino Unido, que fez uma expansão fiscal em 2009 e em 2010. Quando o governo muda, o Partido Conservador ganha a eleição, eles mudam a política fiscal em 2011 em diante e começam a fazer contração fiscal. Mas você tem outros casos, como Espanha e Portugal. Tá? Então, a Espanha e Portugal fizeram, no primeiro momento, uma expansão fiscal para lidar com os efeitos da crise, mas rapidamente tiveram que reverter esses estímulos e adotaram contrações fiscais. E aí você tem um terceiro caso, a despeito de todo o esforço teórico intelectual para entender o efeito das políticas fiscais expansionistas, esses países fizeram exatamente o contrário. Foi a Irlanda e a Grécia, por exemplo. Tá? Então, no livro, eu revisito bastante dessas experiências. Você tem, basicamente, 3 questões que definem, de certa forma, como é que um país se comporta ou decide, em termos de política fiscal numa crise, fazer uma expansão fiscal ou uma contração fiscal. A primeira questão é o entendimento dos mecanismos de transmissão da política fiscal. Tá? Isso, em si, já é um debate na academia bastante forte. Tá? Essa vai ser a segunda parte da minha discussão aqui. Tá? Um segundo aspecto fundamental é a questão política. Como é que determinados países veem o tamanho do Estado, como é que eles veem questões como tributação e como gasto público. Essa é uma questão política, mas que confunde ciclo econômico com questões de natureza mais estrutural de longo prazo. Tá? Então, claramente, no caso do Reino Unido, a gente vê essa questão política atravessando uma discussão econômica. E aí você tem um terceiro elemento que eu acho que é extremamente importante, que tem uma natureza econômica fundamental, que é a questão do financiamento. Essa é uma agenda de pesquisa que, a meu ver, está claramente em aberto. A gente tem poucos meios para definir ou enquadrar essa discussão, que é saber até onde a forma de financiamento de política fiscal permite que você faça uma expansão fiscal ou uma contração fiscal. Então, a gente vê, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, se financiando com uma taxa de juros igual a 0 e podendo fazer uma expansão fiscal quase que ilimitada. A gente está vendo isso agora na pandemia. Você tem a experiência europeia dos países periféricos, Grécia, Portugal e Espanha, que, por várias razões, as condições de mercado praticamente exigiram uma contração fiscal. Então, os graus de liberdade para essa decisão, eles foram rapidamente reduzidos. Tá? Porque por um lado, você vivia numa união monetária, então esses países não tinham capacidade de fazer financiamento com a moeda própria, então o limite para isso é cada vez menor, né? E, ao mesmo tempo, o próprio mercado exigia um financiamento, uma rolagem da dívida com taxas de juros muito elevadas. Então, você, obviamente, tem que fazer num contexto como esse, você tem que fazer uma avaliação de custo e benefício, se vale a pena fazer uma contração fiscal hoje ou daqui a 1 ano e meio, 2, com taxas de juros muito maiores. Tá? Então, a questão intertemporal, quando você tem essas restrições de mercado, ela tem um peso muito, muito importante. Como é que isso se resolveu no caso de Portugal, Espanha e Grécia? Você mudou o presidente do Banco Central e o Banco Central começou a comprar os títulos públicos. Aí, de certa forma, forneceu uma parte do financiamento requerido para se... Eles não chegaram a fazer uma expansão fiscal, mas para pelo menos amenizar a contração fiscal que aquele estado de coisas daquele momento estava exigindo desses países, e que era uma contração fiscal absolutamente irrazoável naquelas condições. Tá? Então, esses 3 aspectos, né, eu mostro isso no livro, esses 3 aspectos são absolutamente fundamentais para a gente entender essas decisões. E, de certa forma, esses 3 aspectos estão sendo fundamentais para a gente decidir no Brasil agora isso também. Questões como financiamento, a questão política, o próprio entendimento dos efeitos da política fiscal num ambiente de saída da pandemia e de recuperação econômica são cruciais para a gente fazer uma análise de custo e benefício sobre a desejabilidade ou não desses estímulos. Então, a crise financeira de 2008, ela traz, quando você olha para essa literatura, ela traz uma riqueza de informações muito grande para a gente entender como é que essas questões funcionam e como é que elas se misturam e se relacionam. Tá? Feita essa introdução, eu vou me ater aqui a 2 questões principais. Tá? A primeira é tentar entender o debate de 2008
E como é que a percepção sobre eficácia ou não de política fiscal acaba nos levando a ter que entender quais são os principais mecanismos de transmissão da política fiscal. Tá? Então, a gente vai gastar um tempinho com isso, porque esse é um tema importante, é o tema que eu tenho mais me dedicado no momento. O segundo ponto, eu já adiantei, é tentar entender quando é que a política, dada a discussão de mecanismos de transmissão, para que tipo de choque e qual é o espaço que a política fiscal tem para lidar com flutuações econômicas. O que cabe à política monetária, o que cabe para a política fiscal, e nisso eu incorporo a pandemia. Tá? Então, a pandemia é um experimento, é uma situação muito interessante para a gente entender isso. Tá? Vindo aqui, então, para o primeiro ponto, eu queria mostrar para vocês uma frase do Robert Lucas. O Robert Lucas escreveu um texto em 2009 criticando o pacote fiscal do Obama. Tá? Ele falou que, basicamente, o pacote fiscal do Obama era uma grande perda de tempo. Tá? E ele solta essa pérola aqui. Ele vai dizer basicamente o seguinte, quando ele questiona os efeitos da política fiscal. Tá? Ele vai afirmar que... Ele vai dar um exemplo dizendo o seguinte, olha, imagina que o governo queira construir uma ponte. Tá? Então, ele vai pegar um orçamento, tá? Vai ter um determinado gasto para construir uma ponte, e aí ele começa a dizer que a política fiscal não vai ter efeito, porque, no final das contas, o multiplicador associado à construção dessa ponte tem que ser cancelado, porque os recursos que essa ponte requer, no final das contas, vão sair de alguns contribuintes. Tá? Então, o governo vai aumentar um imposto, eventualmente, e vai construir a ponte. Então, no final das contas, você tem um multiplicador positivo e um multiplicador negativo. Tá? Não é difícil verificar que esse tipo de afirmação tem vários tipos de erro. Tá? O primeiro tipo de erro é desconhecer, por exemplo, o teorema do Havelman, que foi feito lá nos anos 40, que diz que uma expansão fiscal financiada por impostos tem, ainda assim, impactos expansionistas, e a razão é muito simples. Quando você tributa um segmento da sociedade, essa sociedade paga imposto e ela ajusta consumo, mas ela ajusta também poupança. Tá? Então, você não está só retirando recursos de uma decisão de consumo. Quando você taxa uma sociedade, você tira recursos de consumo e de poupança e gasta integralmente esse recurso. Então, o efeito líquido desses dois efeitos é claramente positivo. Tá? Você está tirando recursos não gastos para gastá-los. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi feito pelo Krugman, que é a afirmação seguinte. O Krugman vai simplesmente rebater esse comentário do Lucas, dizendo o seguinte, imagina que eu vou gastar 100 bilhões num pacote de expansão fiscal. Esse pacote de expansão fiscal ele vai se concentrar, digamos, por 1 ou 2 anos. E, para financiar essa expansão fiscal, eu vou emitir dívida. Então, para eu pagar esse encargo da dívida, no final das contas, eu vou ter que aumentar os impostos numa magnitude muito menor do que o gasto que eu concentrei no ano, tá? E distribuído ao longo de 20, 30, 40 anos. Tá? O pacote fiscal ele não se distribui, o impacto de um pacote fiscal financiado por dívida não se distribui no momento em que eu estou gastando, mas, na verdade, você distribui esse ônus ao longo de 20, 30, 40 anos, que é o período de rolagem da dívida pública. Tá? Então, claramente, quando você faz o encontro de contas, esse pacote fiscal ele vai ser expansionista. Tá? E o Krugman, no final das contas, ao rebater o Lucas, ele está rebatendo o Lucas e rebatendo a ideia da equivalência ricardiana. Tá? O que a equivalência ricardiana vai dizer? A equivalência ricardiana vai dizer que uma expansão fiscal ela é neutralizada porque lá na frente as pessoas vão entender que os impostos vão aumentar para pagar essa expansão fiscal e elas vão poupar hoje. Então, o problema da expansão fiscal, da equivalência ricardiana, não é necessariamente de dizer que a expansão fiscal é neutra ou que ela é ineficaz, mas sim dizer que a forma de financiamento da expansão fiscal é neutra. Tá? É uma questão menor e ainda assim questionável. A gente vai ver aqui que a forma de financiamento da política fiscal de neutra não tem nada. Bom, o que a literatura diz para a gente, depois de todas essas polêmicas, de todas essas discussões, de uma série de evidências empíricas que surgiram nos últimos anos? As evidências são muito fortes
para nos mostrar que o multiplicador fiscal tende a ser elevado em um conjunto muito específico de circunstâncias. Primeiro é quando a política monetária é expansionista, ou seja, se você faz uma expansão fiscal em períodos de expansão monetária, a política monetária atua como um potencializador da expansão fiscal, tá? E vice-versa. Tá? Segundo ponto, né? A política fiscal ela tende a ser mais bem-sucedida em períodos recessivos, em que a economia tem ociosidade para empregar as forças de trabalho. Essas duas questões são correlacionadas. Tá? Em períodos de recessão, você consegue fazer estímulo fiscal sem gerar aumento de inflação e, portanto, a política monetária não cancela esse estímulo fiscal, ela não precisa ser contracionista. Então, são duas questões altamente correlacionadas. Um terceiro aspecto, a gente hoje já tem evidências mostrando que o multiplicador fiscal tende a ser elevado em países que têm baixo grau de endividamento, ou seja, países que têm dívida pública reduzida ou sustentável tendem a ter multiplicador fiscal mais elevado. Tá? Por baixo endividamento, a gente tem várias noções distintas. Tá? Aqui, essa evidência empírica ela vem com uma série de nuances. Então, por exemplo, os limites para endividamento de um país que se endivida em moeda externa são diferentes dos limites de endividamento de um país que se endivida em moeda externa, em moeda doméstica. Tá? Basta a gente ver o que aconteceu na Europa, por exemplo, na crise de 2011, em que a zona do euro praticamente ruiu. Tá? Países que têm, por exemplo, uma dívida pública muito mal distribuída no tempo, ou seja, com indicadores de endividamento muito ruins, podem se ver numa situação muito mais difícil do que países que têm indicadores de endividamento muito melhores, né? Uma dívida vencendo em 12 meses mais bem distribuída, indexadores mais estáveis e coisas do tipo. A gente aqui no Brasil, por exemplo, sabe a diferença que é de ter uma dívida pré-fixada de uma dívida cambial. Tá? Então, a questão do grau de endividamento, combinada com essas questões qualitativas, fazem com que a política fiscal possa ter um pouco mais, um pouco menos, uma eficácia um pouco maior ou uma eficácia um pouco menor. Um outro aspecto importante para a definição do tamanho do multiplicador fiscal é se a função consumo subjacente daquele país tem uma parcela relevante sendo afetada pela renda disponível ou pela renda permanente. Pessoas que têm uma função consumo cuja dependência é muito elevada com relação à renda disponível tendem a sentir um aumento de renda maior com a política fiscal expansionista e ampliar suas decisões de consumo de maneira mais substantiva. Então, a questão do formato da função consumo também faz muita diferença. No formato da função consumo, por exemplo, é uma questão eminentemente keynesiana, é uma disputa de longa história nas discussões teóricas em economia. Por fim, um tema que eu tenho trabalhado bastante, a composição da política fiscal importa para a sua eficácia. Tá? Você faz uma expansão fiscal com aumento de investimento público, você está fazendo uma expansão fiscal muito diferente de uma expansão fiscal em que você, por exemplo, aumenta a remuneração de servidores, enfim, coisas desse tipo. Tá? Em geral, a eficácia da política, a questão da composição, ela se combina com esses outros elementos que eu estou colocando aqui. Então, por exemplo, se você faz uma expansão fiscal em que você aumenta a renda disponível das famílias mais pobres, você acaba ampliando, porque você se aproveita dessa questão da função consumo no desenho da política fiscal. Um segundo aspecto de composição que é fundamental é a celeridade das medidas. Tá? Leva muito mais tempo para você aumentar investimento público do que para desonerar, por exemplo. As desonerações elas têm um impacto imediato na renda disponível de empresas e famílias. Então, os pacotes de política fiscal bem-sucedidos, eles combinam medidas com maior impacto multiplicador e com medidas que têm impacto mais célere. Então, você pega, por exemplo, o pacote norte-americano de 2009, você tem uma concentração no primeiro ano de medidas de desoneração e de recomposição de renda disponível, e nos anos seguintes, essas medidas vão perdendo espaço para o aumento de investimentos públicos. Investimentos em estrada, energias renováveis, infraestrutura de energia, telecomunicações, todos esses tipos de coisas que a gente também discute aqui no Brasil e que a gente vê deficiências, a gente enxerga deficiências evidentes. Tá?
Então, essas são as evidências que a gente tem hoje com relação à capacidade que se tem de obter uma política fiscal com maior impacto sobre a demanda agregada ou com uma política fiscal com menor impacto sobre a demanda agregada. Existem inúmeros mecanismos de transmissão sobre a qual essas variáveis interagem. Tá? Eu tenho esse fluxograma, eu costumo usar esse fluxograma nas minhas aulas de macroeconomia lá na UNB e na Fundação. Tá? Obviamente que eu não vou, a gente não vai ter tempo aqui para ver todos esses canais de transmissão. Isso aqui é uma aula inteira, tá? Mas eu vou destacar alguns. Tá? São o primeiro fator aqui importante são o que eu chamo de efeitos diretos. Então, são efeitos em que a política fiscal atua diretamente sobre a demanda agregada. São ampliação de consumo do governo, que é o que a gente chama de G nas contas nacionais, tá? Ou seja, quando o governo aumenta gasto com saúde, com educação e presta mais serviços públicos. Os efeitos da política fiscal sobre o consumo, que é o que eu chamo de efeito renda. O governo transfere renda para uma quantidade muito grande de pessoas. Então, para muitas pessoas, mais transferência de renda significa mais possibilidade de consumo. Então, você tem aí um vetor de expansão do consumo privado. Do ponto de vista do investimento, você tem o investimento público, tá? Que é uma parte do total dos investimentos. Então, toda vez que o governo amplia seus investimentos, ele tem um efeito positivo sobre a demanda agregada. Mas você ainda tem outros efeitos sobre o investimento privado. Tá? O primeiro efeito sobre o investimento privado é o efeito das externalidades. Quando o governo investe, em geral, ele gera um bem público, ele reduz os custos de produção do setor privado com investimentos públicos. Então, esse efeito de externalidade aumenta a rentabilidade do investimento privado e o torna mais atrativo. O segundo elemento são os efeitos aceleradores. Toda vez que você estimula a demanda agregada, a rentabilidade das empresas tende a aumentar e isso estimula ampliação, a criação de novos investimentos. O segundo elemento importante dessa discussão são os efeitos indiretos. E aí que boa parte da discussão de política fiscal, ao meu ver, surge. E que faz com que, diferentemente da política monetária, onde as pessoas entendem a expansão monetária, né, como uma política que produz inequivocamente efeitos expansionistas, no caso da política fiscal, os efeitos aqui são mais controversos. Você tem vários elementos que fazem com que, em alguns casos, a política fiscal seja uma política fiscal expansionista, seja de fato expansionista. Em outros casos, uma política fiscal expansionista produza efeitos contracionistas que, se não levam ao resultado como um todo, sendo contracionista, de certa forma, acaba servindo para diluir o impacto global de uma expansão fiscal. Tá? O primeiro canal que eu queria chamar a atenção é o canal dos ativos. Né? São os efeitos sobre taxa de câmbio, taxas longas de juros. Tá? Em geral, aqui as referências são o artigo do Blanchard e do Mandel, principalmente o artigo do Blanchard, de 81, um artigo bem interessante que ele mostra que em determinadas situações você pode ter, a política fiscal pode ser expansionista e ao produzir um aumento de taxa de juros de longo prazo, ela retrai investimentos. E aí, no final das contas, a discussão é a combinação dessas elasticidades. Tá? Se a demanda agregada é muito sensível a juros, você pode ter por esse canal aqui, uma diluição do impacto da expansão fiscal. Então, o segundo elemento é a relação entre política fiscal expansionista e os efeitos sobre a dívida pública. E aqui existem 3 elementos importantes. Um é o que a gente chama de efeito portfólio, ele foi estudado pelos keynesianos clássicos lá nos anos 60, hoje perdeu um pouco de relevância. O efeito portfólio tem a ver com com o estudo onde você se pergunta como é que a forma de financiamento da dívida pública afeta as decisões do setor privado. Ou seja, como é que uma determinada gestão da dívida pública pode contribuir para a expansão da demanda agregada por meio de efeito de liquidez, por exemplo. Se você tem uma dívida pública muito concentrada, com pagamentos de juros de curto prazo, você pode expandir a demanda agregada, gerando rendas para aumentar a renda disponível. Tá? Esse é um efeito que o Tobin estudou por muito tempo. A conclusão dessa literatura é que esse efeito é muito pequeno,
tá? E ele tem uma contradição inerente, porque o papel do gestor da dívida pública não é maximizar a demanda agregada, mas minimizar custo de refinanciamento da dívida. Tá? Então, esse é um canal que, de certa forma, envelheceu mal. Hoje a gente não discute mais ele. Você tem o canal do efeito riqueza. Tá? O canal do efeito riqueza diz o seguinte, olha, se o governo expande a política fiscal, ele vai se endividar mais. Se a dívida vai aumentar, ele vai pagar mais juros para as pessoas, e as pessoas vão receber mais rendas decorrentes desse aumento de juros. Então, a política fiscal teria um segundo efeito expansionista por esse efeito riqueza. A equivalência ricardiana, ela não está discutindo a ineficácia da política fiscal como um todo, mas ela discute e questiona esse canal de transmissão aqui. Tá? Então, o que o Krugman, no final das contas, vai criticar do Lucas e do Cochrane naquele debate de 2009 é exatamente dizer o seguinte, olha, vocês sequer têm conhecimento das teorias de vocês. Tá? Vocês estão discutindo isso aqui, na verdade, pegando um pedaço dessa discussão e trazendo para tudo. E, por fim, esse canal aqui do risco, que eu acho que é importante para a economia brasileira, que tem a ver exatamente com perspectivas de insustentabilidade fiscal. E o que isso pode trazer para a economia em termos de equilíbrio financeiro, juros de longo prazo, taxa de câmbio, e até que ponto um equilíbrio ruim serve para eliminar ou atenuar os efeitos da expansão fiscal originária da qual ele decorreu. Tá? É o debate que a gente tem hoje no Brasil. Como é que esses efeitos aqui, diretos, estão se relacionando principalmente com esse canal de transmissão. Tá? Nessas evidências, você tem o Blanchard, em 2004, dizendo que o Brasil viveu dominância fiscal, por exemplo. Tá? Você tem literaturas mais recentes, Blanchard e Zé Maia, e o Corsetti liderando, da Universidade de Oxford, liderando uma série de pesquisas, mas aqui já numa vertente mais, digamos assim, neoclássica. Esse modelo aqui, esses canais de transmissão, eles sintetizam uma visão de mundo mais agnóstica, digamos assim, menos, na qual eu dou menos preferência para correntes, mas que organiza o debate para a gente pensar. Tá? Bom, então, o que a gente percebe quando a gente monta esse quebra-cabeça dos canais de transmissão da política fiscal é que boa parte das críticas relacionadas a pacotes fiscais ou a eficácia ou não, percepção de eficácia ou não desses pacotes fiscais tem a ver exatamente com má compreensão desses canais de transmissão. Tá? Esse é um dos pontos que eu acho que vale a pena aprofundar e investigar mais em termos de linha de pesquisa, como a gente está aqui num ambiente acadêmico e de certa forma, com pessoas que estão pensando dissertação de mestrado, teses de doutorado, linhas de pesquisa, eu acho que o estudo sobre a relevância e a compreensão desses canais de transmissão é absolutamente relevante. E aí eu me volto para a segunda questão da minha apresentação, ou seja, como é que eu posso usar ou pensar as questões da pandemia para entender como é que a política fiscal pode atuar para ter um espaço mais relevante na gestão de ciclo econômico, como a gente está vendo. Assim, claramente, a resposta que a crise de 2008 deu para essa questão foi incompleta. Assim, a política fiscal não tem só o papel de gerir ciclos econômicos quando a taxa de juros chega em zero. Dependendo da natureza e da profundidade da crise, ela tem um papel muito mais importante, inclusive, do que a própria política monetária em fazer a gestão macroeconômica. Tá? Então, o que, em geral, os países fizeram durante a pandemia? Você tem um choque que afeta as estruturas de oferta da economia, né? Alguns setores econômicos não podem funcionar como deveriam, não respondem a incentivos econômicos como naturalmente o fazem, mas você tem ainda dois outros efeitos. O efeito sobre a demanda. As pessoas não podem consumir, não podem sair de casa para consumir, muitas não podem mais, estão impedidas de trabalhar e não vão receber rendas e também vão estar impedidas de consumir. E você tem um efeito sobre a incerteza. Ninguém sabe muito bem qual é o tempo, a profundidade desse choque e a duração desse choque. Então, é natural, por exemplo, que determinados empresários adotem a decisão de fechar seus estabelecimentos, que bancos não queiram oferecer crédito para as empresas mais expostas à crise, que as pessoas olhem para uma situação como essa e comecem a poupar um pouco mais com medo do desemprego. Tá? Inicialmente, quando a discussão da pandemia surge, a maior parte dos analistas estava entendendo que a gente estava vivendo um choque de oferta.
Essa é uma questão mais restrita à China. A gente vai ter uma desorganização das cadeias globais de produção e você pode ter alguma escassez de insumo em alguns países. Rapidamente, na medida em que essa crise se alastra para o resto do mundo e que o fenômeno dos lockdowns ele se torna um fenômeno global, a gente percebe que, no final das contas, os efeitos pelo lado da demanda se tornaram muito maiores do que os efeitos pelo lado da oferta. Então, o que foi feito em linhas gerais? Qual é o papel para a política econômica numa situação como essa? Primeiro, você tem empresas que estão proibidas de funcionar. Então, você tem que, de certa forma, evitar a falência dessas empresas. Segundo, as pessoas estão impedidas de trabalhar. Se elas não trabalham e não têm renda, eventualmente muitas pessoas vão morrer de fome. Então, você tem que proteger essas pessoas. E, num segundo movimento, você tem que limitar o efeito desses setores atingidos, né, de se propagar para os setores que, de certa forma, não foram afetados diretamente pela crise, mas cujo choque pode arrastá-los também. Tá? Quando você olha para esse problema econômico, o que os países, em geral, fizeram? Você tem uma parte da resposta de política econômica que é muito convencional. Você reduz juros, né? Quem tem predisposição a consumir e investir vai ter um estímulo monetário para isso. Você fornece liquidez para uma série de agentes econômicos, para bancos, para determinados setores da economia, para poder fazê-los, né, para permitir que eles se adequem a um fluxo de caixa mais favorável. Tá? Mas, do ponto de vista de política fiscal, e aí que a diferença é relevante, você tem praticamente 4 tipos de grandes ações, assim, basilares. Né? Primeiro, você tem que criar um programa massivo de reposição de renda para as pessoas atingidas. Tá? As pessoas não podem trabalhar e precisam repor renda. A política monetária não vai resolver isso. Então, você cria um programa de transferência de renda, tentando identificar as pessoas que sofreram mais com a pandemia. Isso envolve ampliação de seguro-desemprego, proteção de renda para trabalhador informal, eventualmente reestruturação de financiamento que ocupa uma parcela importante do orçamento das famílias. Então, você tem um esforço para tentar criar renda para quem perdeu e abrir espaço no orçamento para quem pode ter perdido uma parte das suas rendas, mas para evitar com que elas façam um ajuste contracionista nos seus orçamentos. Tá? Então, o segundo conjunto de medidas importantes é tentar reconstruir minimamente o fluxo de caixa das empresas. Tá? As empresas têm um problema passam por um problema típico de estrangulamento financeiro. Então, elas estão impedidas de funcionar, então a receita delas cai para zero num momento de forma muito abrupta, e, ao mesmo tempo, os custos delas são mantidos. Né? Despesa com aluguel, despesa com funcionário, despesa com imposto. Então, uma série de medidas macroeconômicas surgem para tentar reconstruir isso. Se a empresa tem problema para pagar imposto, você adia o imposto dela. Vai pagar isso lá na frente. Então, você difere isso, redistribuindo no tempo. Uma empresa tem problemas para manter seu quadro de funcionários. Então, você adota medidas de complementação de renda e redução de jornada de trabalho. Isso foi feito no Brasil e foi feito em vários países. Para outros tipos de custo, a melhor solução é a solução do crédito. Tá? Mas aí surge um problema fundamental. Essas empresas vão no banco, o banco olha para essa empresa e está vendo uma empresa que vai ficar fechada por um tempo que ela não sabe qual que é, e ele não sabe fazer a avaliação de risco e as condições financeiras dessa empresa no momento de reabertura, nem se essa empresa vai existir. Então, você vive uma situação muito próxima do que a gente chama de credit crunch. Então, numa situação como essa, a política monetária faz muito pouco. A analogia que normalmente a gente usa para demonstrar a ineficácia de política monetária numa situação como essa é de empurrar um cavalo com a corda. Funciona muito bem para puxar, mas para empurrar a eficácia é muito reduzida. Então, a solução típica para esse tipo de coisa é expansão de crédito patrocinada pelo governo, seja com banco público, seja com garantia de crédito para reduzir o risco dos bancos privados. Tá? Isso foi, a meu ver, um diferencial extremamente importante da reação da crise, da pandemia, comparando com a grande crise financeira, e, ao mesmo tempo, uma diferença importante nos casos de sucesso de reação à pandemia em relação
aos casos em que a gente não obteve tanto sucesso do ponto de vista de perda econômica. Depois eu vou mostrar os dados. Tem duas questões adicionais que são importantes do ponto de vista da pandemia, que têm uma dimensão macroeconômica menor, que é a transferência de recursos para Estado e município, porque tendem muito acesso à receita tributária por função da redução de atividade econômica, e, por fim, a própria ampliação do sistema de saúde. Tá? Então, você tem, no final das contas, uma situação muito curiosa em que o governo ele vira uma grande empresa de seguro. Tá? Ele tem que oferecer um seguro para os trabalhadores que perderam renda, ele tem que oferecer um seguro para as empresas que perderam faturamento, ele tem que oferecer um seguro para os estados e municípios que vão perder receita tributária, e ele tem que ampliar o Seguro Nacional de Saúde para poder receber essa demanda crescente. Repara, então, que, em vários aspectos, você não tem um Estado keynesiano aqui surgindo. Então, você tem uma outra forma de manifestação estatal, mas que, no final das contas, serve para os mesmos propósitos. Essas ações fiscais, elas atenuam os efeitos da pandemia, os efeitos econômicos da pandemia, e, ao mesmo tempo, permitem uma travessia enquanto a gente não descobre a vacina. Para mostrar para vocês o impacto dessas questões, eu tenho aqui um levantamento. Esse levantamento eu fiz pessoalmente, a última atualização dele é de julho. Tá? E aqui você tem todos os pacotes fiscais que foram anunciados por vários países desenvolvidos, países emergentes. E aqui eu estou separando duas coisas, principalmente. Eu estou separando o que é crédito fiscal, ou seja, são medidas creditícias que contam com algum tipo de aporte fiscal. Então, se você tem um governo que faz ampliação de desembolso para banco público, tá? Se você tem governo que oferece garantia de crédito e que tem que honrar esses créditos caso os mutuários deem default junto aos bancos. Então, você vai lá e paga o banco e tem esse custo fiscal. Tá? Só para pegar um exemplo aqui, a Itália ofereceu 33% do PIB de apoio fiscal de natureza creditícia. Tá? Ou seja, garantia, operações diretas, financiamentos com taxas de juros reduzidas e coisas do tipo. Tá? O Japão, 10,17%. A Alemanha, cadê a Alemanha aqui? A Alemanha, 29,7% do PIB. Então, nós estamos falando de pacotes fiscais sem precedentes na história do mundo. Tá? E aqui, nessa outra coluna, tem o que eu chamo de programas governamentais, e que envolve todas as outras ações de natureza fiscal. Então, aqui eu tenho ampliação de seguro-desemprego, programas específicos de transferência de renda, desonerações fiscais, diferimento de impostos, transferências para estados e municípios, tudo que tem natureza fiscal, mas que não envolve ações ligadas ao crédito. Tá? Então, você pega, por exemplo, a Austrália. Olha que caso interessante. A Austrália ela adotou um pacote fiscal de 11,6% do PIB em ações fiscais diretas. Do lado do crédito, 1,75%. A reação do lado do crédito foi muito pequena. Quando você olha a Alemanha, a França, né? A França faz exatamente o contrário. A França ela faz um apoio fiscal de 2% do PIB, praticamente, mas do lado do crédito ela dá 13% do PIB. O Brasil fez uma coisa bastante diferente para padrão de emergente. A gente gasta muito em termos fiscais, mas não tem conseguido oferecer muito crédito. Então, a forma como você escolhe e monta esses pacotes é absolutamente relevante para a gente entender a eficácia dessa nossa travessia. Tá? Então, por exemplo, se você faz muito apoio para as empresas, você está tentando montar uma reação que, por um lado, tenta manter o empregado na empresa, tá? Algum vínculo trabalhista, tenta manter as pessoas trabalhando minimamente, tenta manter a organização da economia, e, por outro lado, ao preservar o setor produtivo, você cria mais condições de recuperação econômica quando a atividade econômica normaliza. Tá? Qual é o efeito negativo disso, o contraponto desse tipo de reação? É que, se você estimula excessivamente o endividamento das empresas, você pode incorrer no problema conhecido como debt overhang, ou seja, o problema da ressaca de dívida. Uma situação em que o setor privado fica tão endividado que ele não tem condições de investir na saída da crise, você pode ter alguns anos de baixo crescimento.
Tá? O que acontece quando você faz o contrário, que é o que o Brasil está fazendo? Você tem, numa situação oposta, você vai incorrer no risco de ter uma perda, uma destruição maior no setor privado, mais empresas quebrando, uma perda de vínculo dos trabalhadores e uma destruição de capital, eventual destruição de capital humano e capital organizacional e produtivo, tá? Mas você está protegendo mais as pessoas. Então, do ponto de vista social, essa é uma reação mais efetiva, mas do ponto de vista de recuperação econômica, ela pode ser um pouco mais problemática. Um segundo ponto relevante aqui é que o fato de eu oferecer crédito não significa, ou oferecer suporte para crédito não necessariamente significa um custo fiscal elevado. Se a empresa, por exemplo, atravessar bem a crise e pagar esse apoio ao crédito, o governo pode eventualmente sequer gastar alguma coisa. Ele pode, no final das contas, o custo fiscal de uma reação dessa pode ser pequeno, pode se revelar exposto pequeno. Tá? Ao contrário daqui, em que eu estou injetando recurso fiscal diretamente na economia o tempo inteiro. Então, uma situação adversa que eu tenho para esse tipo de reação aqui, que foca nos programas governamentais, tem a ver com excesso de endividamento público. Então, no final das contas, eu estou montando uma reação que tenta mitigar dois tipos de problemas, o que vai envolver um trade-off. É o problema do debt overhang vis-à-vis o problema das dívidas públicas elevadas. Tá? Esses são os dois principais desafios na saída da pandemia. Como é que você sai da pandemia tendo uma recuperação forte com o setor privado pujante e tendo, ao mesmo tempo, meios fiscais para fornecer suporte para essa recuperação, seja por via de estímulo tributário, tentando apoiar uma recuperação mais forte do setor privado, seja por via de investimento público, aí, oferecendo um suporte público diretamente mais engajado. Tá? Mano, tem uma pergunta só que você tinha falado para intervir, se fosse... À vontade, ótimo. Deixa eu ver de quem que é, não consigo ver. Deve ser Fernando ou Fernanda, eu só consigo ver o FERN. Aí fala... Fernando Ferrari Filho. Ah, do Fernando Ferrari Filho, conhecido. Ele fala os 8,15%... Esse anônimo, né? Esse anônimo, né? Os 8,15% como percentual do PIB em programas fiscais no Brasil são um orçamento ou o efetivamente executado? São orçado ou efetivamente executado? Isso foi o anúncio. Todos esses pacotes aqui, eles são anunciados e depois você vai gastando, né? Então, esses aqui são os anúncios. O que aconteceu na crise? Como ela vem com uma velocidade muito grande, você tem um anúncio dos pacotes fiscais e, posteriormente, o desembolso. Então, você tem algumas ações que, eventualmente, vão gastar muito mais do que inicialmente planejado, alguns programas que não vão dar certo e vão gastar menos. Tá? Mas, assim, objetivamente, no caso do Brasil, esse gasto aqui ele foi muito próximo do efetivo. Tá? O que não aconteceu no crédito. Apesar do gasto com crédito, do suporte de crédito ser pequeno, os programas foram feitos de uma tal forma que eles se mostraram um pouco efetivos e os desembolsos foram muito menores do que os oferecidos. O que não acontece nos programas governamentais de natureza direta. Tá? Diferimento de imposto é uma coisa que você faz e a firma já deixa de pagar imposto imediatamente. Os programas de transferência de renda, auxílio emergencial, gastou muito mais do que o programado. Então, isso aqui está muito próximo do que foi colocado. Qual é a vantagem que eu... Assim, a métrica importa muito para o tipo de questão que a gente quer analisar. Né? Então, eu concentrei essa pesquisa aqui na questão dos anúncios, naquele momento, porque, no final das contas, a questão dos anúncios era importante para demonstrar o sentido de urgência da crise. Como é que os governantes estavam vendo aquela crise. Na medida em que a crise for se encerrando, aí a gente vai ter uma clareza maior do que foi gasto. Obviamente que no Brasil isso é fácil de ser feito, mas em outros países aí isso envolve um pouco mais de tempo e que vai ter que ser gasto para fazer isso. Além da pergunta do Fernando do Ferrari me lembrou uma outra questão, tá? Que é como é que esses números se colocam em perspectiva. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o pacote do Obama, em 2009, ele planejou uma expansão fiscal de 780 bilhões de dólares distribuídos entre 2009 e 2019, ou seja, era um pacote fiscal de 10 anos de 700 bilhões de dólares. A reforma tributária do Trump, que foi feita em 2017, ela, sem nenhuma crise,
ela envolveu recursos fiscais da ordem de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares, ou seja, a reforma tributária do Trump, ela custou quase o dobro do pacote fiscal do Obama. Quando a gente vem para a pandemia, esse pacote fiscal dos Estados Unidos já é da ordem de 4 trilhões de dólares. E a gente já está discutindo um novo. Vai, muito provavelmente, surgir aí depois que o Biden assumiu o governo. Tá? Então, assim, as proporções em termos de expansão fiscal, elas são absolutamente incomparáveis com o que a gente tinha visto até então. Tá? O que mostra a natureza fiscal dessa crise. Né? Bom, esse dado aqui, ele mostra como é que as pessoas gastam os recursos fiscais que elas receberam. Tá? Ou seja, os governos fazem programas de transferência de renda. No caso dos Estados Unidos, você dava... as pessoas recebiam um cheque pelo correio. Tá? Como via os dados de imposto de renda. Tá? Aqui a gente tem a decomposição desses gastos com base na renda familiar. Então, quem tinha uma renda abaixo de $5.000 gastava algo como 30% com alimentação e produtos básicos, outros 10% com bens duráveis, e aí você tinha uma parte de gastos com saúde. Repagamento de dívida respondia por 20% do recurso utilizado, recurso recebido, e poupança você tinha algo como 12% a 15%. Tá? Então, esse gráfico aqui mostra exatamente a questão da função consumo, que eu tinha comentado com vocês. Quando você vem aqui para as rendas mais elevadas, você vê gastos com produtos mais emergenciais, mais fundamentais, uma parcela menor da renda, né? E poupança. Tá? Essa é uma característica muito interessante dessa crise. Vários países tiveram acréscimos muito significativos de poupança. Tá? Mas, de todo modo, o efeito fiscal, o efeito econômico dessa expansão fiscal tem muito a ver com a composição dos orçamentos familiares e com como esses recursos são utilizados, seja do ponto de vista de desalavancagem, pagamento de dívida, seja do ponto de vista do multiplicador keynesiano. Bom, eu tinha me referido à questão das poupanças. Aqui, esse gráfico, esse conjunto de gráficos da OCDE, ele mostra como é que as poupanças estão crescendo no mundo inteiro. Esse é um tema também importante no Brasil. Na linha azul, eu tenho a renda das famílias. Tá? Na linha vermelha, eu tenho o PIB. Então, na medida em que essas coisas se comportam diferentemente, né, eu tenho aí, na medida em que o PIB cai mais do que a renda, eu tenho um indicador aí de acúmulo de poupança, ou seja, os gastos estão caindo mais rapidamente do que as rendas, então isso é um indicador de poupança. Em alguns casos, a renda até aumentou. No caso do Canadá, é o caso dos Estados Unidos, ou seja, uma questão super importante aqui é saber, por um lado, qual o papel desses programas de reposição de renda na construção, não só de uma situação, né, na consolidação de uma posição de reposição de renda para as famílias continuarem sobrevivendo, mas também numa situação, qual é a contribuição desses gastos na formação de poupança das famílias, que eventualmente lá no segundo momento pode servir de um estímulo mais defasado. Tá? Por fim, aqui a gente já está num horário mais, já estamos encaminhando aí para horário mais avançado, eu tinha prometido um tempo para a gente discutir esses temas. Eu escrevi para o blog do IBRE um texto sobre o que a gente estava aprendendo de política creditícia com a pandemia em termos de política creditícia. Então, eu peguei para vários países como é que esses programas estavam sendo formatados, quais são as características desse programa que, comparativamente ao Brasil, faziam com que eles tivessem mais sucesso, tá? Em termos de resposta cíclica na economia. E, além disso, e esse eu acho que é a questão fundamental e que, de certa forma, demorou para ser compreendido aqui, o que fez com que a nossa reação fosse mais lenta, é a questão filosófica. Tá? É muito óbvio para todo mundo, ou pelo menos para a maioria das pessoas com que eu me relaciono, entender por que o governo tem que oferecer suporte fiscal para as famílias. Tá? É muito direto o drama
que a pandemia envolve sobre as famílias, a gente sente isso e, de certa forma, constrói um sentimento de solidariedade com relação a isso. É menos óbvio, por outro lado, por que o governo tem que tentar preservar as empresas. Tá? E essa confusão a gente viu aqui no governo brasileiro em várias ocasiões, alegando que não ia proteger empresas que iam quebrar de todo modo, que não iam fazer ações que envolvessem risco moral, ou que sequer iam fazer ações específicas, relembrando questões passadas. Tá? Mas essa discussão é extremamente importante porque uma boa preservação das empresas facilita, cria condições para uma recuperação econômica mais adequada por várias razões. Tá? Primeiro, se você consegue preservar as empresas, a normalização da economia permite que a reabertura das empresas aumente a demanda por mão de obra. Então, as pessoas vão sair de uma situação de desemprego para uma situação de emprego mais rapidamente. Segundo ponto é que, se você evita a destruição das empresas, no final das contas, você está protegendo, evitando a destruição de capital físico, humano e organizacional. Então, uma empresa que está desenvolvendo uma marca, uma empresa que parou de forma abrupta um processo de inovação, uma empresa que investiu nos seus funcionários, uma empresa que construiu um galpão para poder funcionar, que adquiriu insumos, etc. Tá? Se você deixa essas empresas quebrarem, você perde tudo isso de forma injustificada. Tá? Obviamente que uma situação como essa cria uma série de efeitos amplificadores sobre firmas. Tá? Em firmas que forneciam insumo para outras empresas não vão ter o pagamento desses serviços. O setor financeiro vai sofrer um aumento da inadimplência e vai ter as suas reações contracionistas em decorrência disso, e o próprio mercado de trabalho vai ficar com desemprego muito elevado. Uma outra coisa que surge na pandemia tem a ver com o custo de realocação de capital. Tá? Quando você tem uma crise normal, uma empresa quebra, eventualmente aquele empresário vai encontrar um comprador para aquela empresa e vai fazer a transferência de capital. Tá? Numa crise dessa magnitude, você fica com risco você vive um risco de cauda. Você sofre um evento de risco de cauda. Você tem muito vendedor e pouco comprador. Então, você acaba, no final das contas, destruindo esse valor que a economia gerou. Você incorre numa situação em que poucos compradores acabam tendo um poder de mercado muito elevado sobre determinados segmentos da economia, isso gera ineficiências econômicas, riscos de aumento de preço e coisas do tipo, e, ao mesmo tempo, quem quebrou fica com dificuldade de honrar suas dívidas, porque, no final das contas, eles vão ter que vender esses ativos por um preço muito barato. Então, é muito importante, diferentemente de uma crise tradicional, se preocupar com a questão da preservação das empresas. Não é só uma questão distributiva entre pessoas que têm mais capital em relação a pessoas que têm menos capital, mas é uma questão de custos econômicos que tradicionalmente não surgem numa crise tradicional. Eu tenho aqui na apresentação vários exemplos de programas que foram feitos. Em geral, no ápice da crise, tanto Canadá, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, eles fizeram programas que uniam determinadas características. A primeira característica importante era uma grande participação dos tesouros na garantia de risco das operações de crédito. Tá? Então, você vê coberturas de risco de 85%, em alguns casos até de 100%, ou seja, o banco tinha risco zero oferecendo crédito. Tá? Então, isso foi feito para coibir, evitar, eliminar o problema do racionamento de crédito. Uma segunda condição muito importante foi que esse problema do credit crunch ele se concentrou muito nas micro e pequenas empresas. Então, nesses casos de micro e pequenas empresas, você tem operações de crédito com taxas muito baixas, em alguns casos, taxas iguais a zero, e, em outros casos, o governo americano, o governo canadense, o governo inglês dava perdão de uma parcela da dívida. Tá? Exatamente para não incorrer no problema da ressaca de dívidas e não sobreendividar o setor privado de maneira exagerada. Tá? Esse foi um problema que a gente teve na reação aqui no Brasil. Os programas de crédito eles não funcionaram bem inicialmente, eles só foram funcionar no começo de julho, ou seja, o ápice da crise já tinha passado. Hoje tem muita dúvida sobre se a gente tem capacidade, não de recuperação, porque uma parte essa discussão da recuperação em V, em certo sentido, ela é quase banal,
porque uma parte da recuperação da economia nada mais é do que uma normalização mínima das atividades econômicas. Você aperta um botão de on e um botão de off. Então, é óbvio que uma empresa que conseguiu sobreviver a isso, ao reabrir, ela vai voltar a vender e produzir. Tá? O que não é óbvio é a destruição de capacidade produtiva. E o que isso vai gerar de restrição ao crescimento depois que a pandemia passar. Tá? Então, eu vejo esse como um dos principais desafios da gestão da pandemia. Aqui no resto da apresentação eu falo sobre essas questões de programas internacionais e como é que a gente fez isso aqui no Brasil. Tá? Mas eu vou encerrar essa minha palestra colocando esses 3 temas como sendo os temas, a meu ver, desafiadores do pós-pandemia. Primeiro, a gestão dessa realocação setorial. Tá? Como é que é possível fazer isso e manter o setor privado funcionando de maneira minimamente organizada e com capacidade de expansão para a gente não perder crescimento econômico na saída dessa crise. A gente está passando pela 3ª crise em 12 anos. É muita crise num curto espaço de tempo. É óbvio que na crise de 2015 a gente teve perda de capacidade produtiva. Tá? Então, não ter perda de capacidade produtiva nessa crise é fundamental para a gente poder ter uma recuperação razoável e voltar a crescer, coisa que já era um desafio antes da pandemia. Então, o segundo problema é a gestão do aumento das dívidas privadas e públicas. Não é trivial fazer a gestão da política fiscal na saída da crise, em que você, muito provavelmente, ainda vai ter que dar algum suporte fiscal para as economias e, ao mesmo tempo, você tem que produzir um processo organizado de consolidação fiscal para estabilizar as dívidas, para você evitar que uma coisa contamine a outra. Tá? E, por fim, essa é uma questão mais internacional, da qual eu não tenho uma opinião muito clara, mas que é importante, ou pelo menos eu não tenho uma opinião muito fechada, acho que ninguém que estuda esse tema vai ter, mas ainda não é uma questão brasileira, porque a gente não reagiu usando esse tipo de instrumento, é a questão do aumento do balanço dos bancos centrais. Né? Desde a crise de 2008, os bancos centrais estão tentando achar uma forma de reduzir seus balanços, mas toda vez que eles começam esse processo, a economia reage mal e eles abortam esse movimento. O que está sendo feito em termos de expansão de balanço do Banco Central na pandemia não tem também paralelo em relação à crise de 2008. São coisas muito mais significativas e com uma outra ordem de grandeza, de forma que esse desafio vai continuar ainda maior. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa palestra, que eu tenha, de certa forma, estimulado vocês a discutir esses temas de política fiscal e que a gente possa trocar aí algumas figurinhas. Estou à disposição para a gente ampliar essa conversa. Bom, obrigado, Manuel. Muito boa apresentação. Acho que o Fábio colocou uma mãozinha de bater palmas, o pessoal está colocando. Eu faço minhas palavras do pessoal em geral. Obrigado. Realmente faltam os aplausos, porque a gente sente falta de uma palestra tão interessante, tão instigante como essa. É merecedora. Eu estou fazendo um levantamento aqui no chat, já tem 3 perguntas, né? Eu vou fazer assim, eu vou falar a primeira, a não ser que o Matheus queira falar, já que ele é o primeiro. Aí depois eu vou passar para o Luiz Fernando e em seguida para o Rafael Leão. Luiz Fernando de Paula e Rafael Leão. Você quer falar, Matheus? Ou eu posso falar? Bom, então eu falo. Ele falou, professor Manuel Carlos, tem uma pergunta. Dado o arcabouço institucional em torno do orçamento público federal engessado, aqui me refiro à emenda constitucional 95, teto dos gastos, quais seriam as ações que o governo deve tomar para reverter os efeitos da pandemia o mais rápido possível, voltando a gerar crescimento econômico? Seria redesenhar as regras orçamentárias, criar um novo marco legal, ou talvez abolir a própria emenda constitucional 95 e deixar como era anteriormente? Eu acho que podemos pegar as 3 perguntas. Se o Fernando... Daniel Alonso fez uma pergunta muito parecida com a do Matheus, então acho que vale a pena juntar. Tá? Eu vou falar do Daniel, então. Gostaria que o Manuel comentasse as perspectivas que ele possui acerca da execução do teto dos gastos ao longo de 2021 e possíveis alternativas caso esse arranjo fiscal
se mostra inexequível frente aos desafios de recuperação econômica durante pós-pandemia. São bem parecidas. Aí eu pedi para o Luiz Fernando, se ele puder abrir o som e fazer comentário, e o Rafael Leão em seguida. Ok. Bem, Manuel, agradeço aí a sua apresentação, a gente sempre aprende muito. Vou tentar dividir algumas reflexões aqui contigo desse período de pandemia, né, que evidentemente é um laboratório para a gente, né, nós economistas. Assim, eu acho que, olhando um pouco as políticas adotadas no Brasil durante a pandemia, né, monetárias, fiscais, políticas creditícias, a gente pode dizer que houve uma política keynesiana, né, no sentido de que você, com uma queda da demanda privada, você teve um impulso fiscal forte, né? Se olhar os dados do último monitor fiscal do FMI, vai ver que o Brasil, né, em termos de impulsos fiscais, foi um dos países que fez, dos países emergentes, né, com maior participação no PIB, né? Então, teve alguma coisa muito forte, né, do lado fiscal, né, e que, inclusive, aquelas previsões no início da pandemia de redução de 8% a 9% do PIB diminuíram drasticamente, né, agora 5,5% nesse ano, né? Então, por outro lado, como você mesmo falou, né, a crise abate, né, tem um lado miskiano aí da crise, mas não é de uma fragilidade financeira crescente ao longo do ciclo econômico, mas, como você mesmo falou, a própria ruptura que tem, forte ruptura nas receitas das empresas que levam elas têm dificuldade de saldar as suas despesas, né? Então, eu acho que assim, tem uma economia política, né, que eu acho que deve ser ainda estudada, né, de o que levou o governo a tomar atitudes. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, quer dizer, não houve um planejamento do governo de uma política contracíclica, mas houve muitas pressões do Congresso, pressões políticas, né, a própria auxílio emergencial, que, inclusive, os trabalhos lá do seu colega lá, do Daniel, lá do IBRE, né, mostram que houve redução da pobreza, houve redução da extrema pobreza, houve melhoria na distribuição de renda, porque a queda na renda dos segmentos da base da pirâmide foram menores, né? Então, que o governo, inicialmente, ele veio com uma merrequinha de R$200 de auxílio emergencial, né? O Congresso aumentou para 500, aí o Bolsonaro, no fim, aumentou para 600. Né? Lembrando que, na questão da jornada de trabalho, chegou a ser emitida uma MP, assinada uma MP pelo presidente, que permitia a suspensão de jornada de trabalho sem qualquer compensação pecuniária. Né? Isso, calada na noite de domingo, isso foi em maio. Né? Aí o Bolsonaro viu a reação, voltou, aí veio com o uso dos recursos do seguro-desemprego para compensar parcialmente. Né? Então, tem uma economia política disso aí, mas tem que se reconhecer que o conjunto de medidas eles foram relativamente eficazes. A redução de 5,5% vai ficar bem abaixo da redução da média da América Latina, que é de cerca de 8,5%, segundo as projeções do FMI. Né? Então, eu gostaria de, primeiro, ver uma reflexão com relação a isso. Eu acho que o grande problema nosso é a saída da crise. Né? Como sair da crise? Tá? Aí é porque o governo ele tá apostando no quê? Na agenda do que eu chamo do velho normal. Né? Não está olhando o novo normal. Está velho normal. Vamos manter o teto de gastos. Né? E vamos manter as velhas políticas a partir do ano que vem. Né? Isso vai dar um problema. Né? Até que ele recomponha os programas sociais dele, né? Isso é recomposição em termos de impulso fiscal, ele é nulo. Você pode ter um efeito redistributivo, mas em termos de impulso fiscal, ele é nulo. Né? Então, eu vejo com muita preocupação, né, como é que vai ficar a questão
da saída da crise. Né? Deixo aí para você refletir um pouco sobre essas questões. Obrigado. Tá. Obrigado, Luiz Fernando. Várias Rafael, perguntas. Acho que tem mais uma aí. Você quer responder essas duas e a gente volta para outra? Você que sabe. Não, tudo bem, vamos lá. Eu acho que assim, as perguntas envolvem outra palestra. Se não tiver gente depois, eu proponho continuar aqui. Mas brincadeiras à parte, eu acho o seguinte. Primeiro, sobre as perguntas do Luiz Fernando e dos demais, elas têm uma interseção grande, que é um pouco essa agonia do que fazer, né? Foi o que eu anotei aqui. Eu vou começar essa resposta chamando a atenção para um fato que eu trago à tona no meu livro quando eu falo de Brasil. Tá? Assim, é muito difícil a gente... Toda vez que a gente estuda as teorias, as evidências empíricas, interpreta sobre fatos econômicos, a gente tem que fazer o exercício intelectual de tentar adaptar todas essas questões para a realidade que a gente está analisando. Tá? Acho que isso é importante contextualizar essas questões. Então, no meu livro, logo assim que eu abro a discussão sobre Brasil, eu observo que o Brasil tem uma coisa diferente de quando a gente discute Estados Unidos, Inglaterra, etc., e tal, na questão fiscal, que é o fato de que, em certo sentido, as discussões cíclicas elas são muito misturadas com as questões estruturais. A gente sempre está juntando essas duas discussões. E eu acho que isso não tem muito jeito em função da forma como a política fiscal é feita no Brasil, com questões de regras fiscais, questões legislativas. A gente tem um orçamento obrigatório muito... A maior parcela dos gastos é obrigatória, isso reflete uma série de questões que não vale... que tem que ser tratadas num curso de economia do setor público, propriamente, não num curso de macroeconômico, mas que eu acho que reflete muito a insegurança da sociedade com relação a governos e outros entes privados. Então, assim, existe uma relação de desconfiança que faz com que a gente queira, né, fazer as coisas com muita garantia em lei, etc. E isso aumenta a garantia de determinadas coisas, mas cria esses dilemas. Tá? Então, a gente tem que conviver, de certa forma, com isso. Nesse ano, eu tive a oportunidade de ler um artigo que saiu na Review of Keynesian Economics, muito interessante, do Hawthorne, em que ele foi convidado para falar sobre a experiência do keynesianismo. Então, ele escreveu sobre 50 anos de keynesianismo, e ele fala dos desafios, dos dilemas, do que funcionou bem, mas tem um trecho que ele fala da América Latina. Na América Latina, ele fala, olha, a experiência keynesiana ela nunca foi muito bem sucedida ou muito bem implementada, porque a América Latina, de certa forma, ela sempre convive com o populismo, né? E, ao mesmo tempo, com o fato de que é muito comum ver políticas que foram pensadas para serem temporárias se tornando permanentes. O que ele coloca nesse livro é exatamente o que eu expressei no meu capítulo do Brasil com uma outra linguagem. Tá? O que eu vejo muita gente com receio da política fiscal tem a ver com essa questão. Você, eventualmente, numa determinada circunstância, fazer um programa que é absolutamente justificável em determinado momento e que, num outro momento, a gente tem uma institucionalidade com uma dificuldade maior de rever o programa, ajustar ele. Esse tipo de percepção, por exemplo, contamina muito o debate de política industrial no Brasil. O debate político industrial é totalmente contaminado por essa questão, que sequer é uma questão de política industrial. Tá? Então, esse é um ponto que me parece extremamente importante e que cria essa tensão sobre o papel da política fiscal, além das tensões que, naturalmente, a gente já vive quando a gente discute política fiscal dentro da academia, a partir dessas experiências. Então, assim, a gente, no final das contas, tem trade-offs para administrar. Né? Então, a pandemia ela é intensiva em política fiscal, a pandemia não acaba na virada do ano e, em certo grau, ela vai requerer algum tipo de suporte fiscal adicional por mais tempo. Esse suporte fiscal ele pode tomar as formas mais variadas. Então, eu defendi aqui na minha palestra uma ênfase maior na questão do apoio às empresas.
Tá? Evidentemente que isso não quer dizer que você não deva proteger minimamente as pessoas. Tá? Então, você tem que buscar um equilíbrio nessa questão. A gente tem um governo, um Estado que investe muito pouco. Então, na saída da crise, o ideal seria você abrir condições para aumentar o investimento público. Todas essas questões que aumentam gastos, mais legítimos, mais controversos, etc., elas encontram um limite na forma de financiamento do Estado. Tá? Seja por meio de tributação, seja por meio de endividamento, seja até mesmo por meio de emissão monetária, que ainda é um dogma no Brasil, mas que é importante de ser discutido vis-à-vis a experiência recente que a gente tem com expansões monetárias sem gerar inflação. Outro dia desse eu vi que tem vários países emergentes que estão financiando déficits por meio do Banco Central diretamente, sem necessariamente gerar inflação. Mas a gente precisa entender essas coisas para poder ter uma clareza maior das opções. Tá? Então, respondendo assim mais objetivamente, no final das contas, a gente tem que buscar um orçamento que atenda melhor o país nos seus maiores dilemas. E, principalmente, entender a melhor forma de financiamento disso. Eu vejo que a gente fez uma escolha a partir de 2015, que é basicamente produzir ajuste fiscal com corte de despesa, né? Abrindo mão da discussão tributária. Isso é uma opção. Eu não tenho a menor dúvida que tem meios para cortar despesa no Brasil. Tá? Existem várias despesas que são improdutivas. A gente tem um sistema previdenciário que, antes da reforma, aposentava a gente com 50 anos de idade. Acho que isso não é adequado. A gente tem questões de política de pessoal que, quando você para refletir, são questões que você não encontra paralela em lugar nenhum. Então, você tem todos esses problemas. Tá? A gente estava construindo essa solução. A única coisa que eu acho importante acrescentar é que, muito provavelmente, essa solução não vai ser suficiente. Mas nem para reestruturar o governo e construir essas políticas públicas adicionais que são importantes, nem para buscar o equilíbrio fiscal, seja qualquer peso que qualquer um de vocês possa atribuir a esses dois objetivos. Tá? E aí, quando você reflete sobre a questão tributária, eu já vi aqui que já postaram o artigo que eu imagino, eu não estou vendo aqui completamente, mas imagino que seja o artigo que eu mencionei. Né? Acho que é um artigo interessante para ser lido. Mas, apesar da carga tributária no Brasil ser elevada, isso não quer dizer que a gente não tenha formas de aumentar a arrecadação e que sejam altamente justificáveis. Tá? Basta você ver questões como de tributação progressiva, que eu acho que podem ajudar bastante, seja para financiar novos gastos públicos, outras políticas, etc., seja para buscar um reequilíbrio fiscal também. Então, no final das contas, a gente tem que meio que combinar essas coisas. Né? Como é que você consegue reestruturar o orçamento para fazer com que o orçamento tenha mais impacto, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social, e, ao mesmo tempo, reestruturar o orçamento para a gente ter condições de sustentabilidade. Tá? A questão do financiamento do gasto, eu queria aproveitar essa deixa para comentar um pouco sobre esse tema. Tá? Acho que é um tema que vale uma reflexão importante. Durante muito tempo, a gente abriu mão de discutir o financiamento monetário do déficit, trazendo a lógica da TQM, né? O financiamento monetário vai gerar inflação. Quando você para pensar sobre essas coisas, esses saltos nunca são diretos, né? Então, no final das contas, você tem 3 formas de financiar o orçamento. Uma é tributária, a outra é por dívida e a terceira é por moeda. Né? Então, assim, quais são a questão que se coloca é tentar entender quais são os limites de cada uma dessas alternativas e as vantagens e desvantagens de cada uma dessas alternativas. Então, por exemplo, quando você financia o gasto público com tributação, você tem limites evidentes. Um primeiro limite disso é o limite político. As pessoas não gostam de pagar imposto, em qualquer lugar do mundo. Então, você tem que fazer uma construção política que faça com que as pessoas aceitem pagar uma parte, alguns impostos. Tá? Você não consegue financiar
um Estado muito grande, só com imposto, ou vai precisar de uma engenharia política muito, muito complexa para desenvolver isso, mas, evidentemente, existe um limite. Tá? E o efeito econômico de um gasto financiado por imposto, ele tem que avaliar o efeito positivo dessa expansão, desse gasto, vis-à-vis o efeito contracionista do imposto. Esse efeito, o sinal desses efeitos, eles são inequívocos. Tá? Então, essas duas questões têm que ser avaliadas conjuntamente. Depois que você fizer essa avaliação, aí você pula para as outras alternativas. Então, eu posso financiar gasto público com dívida também. O limite de financiar gasto público com dívida é muito mais brando do que via imposto. A amarra do imposto é muito mais rígida. Se eu quiser aumentar imposto, eu tenho que criar uma lei, eu tenho que fazer uma série de coisas. Tá? Quando eu passo para financiar gasto público com dívida, eu estou financiando uma parte do gasto público de uma forma mais flexível, mas estou me colocando, estou criando financiamentos num formato em que o mercado pode colocar suas restrições. Eu saio de uma restrição política para uma restrição financeira ou econômica, se vocês preferirem. Como é que isso se manifesta? Com uma taxa de juros mais elevada para financiar a dívida pública ou, eventualmente, num caso limite, um repúdio de dívida pública, se as pessoas não quiserem mais financiar. Tá? Dado esses limites, eu posso avaliar os efeitos expansionistas e contracionistas dessa opção. Tá? Claramente, um financiamento via dívida é muito mais expansionista do que um financiamento via imposto. E aí eu tenho a terceira questão, terceira forma de financiamento, que é o financiamento monetário. Por que as pessoas resistem ao financiamento monetário? Porque no financiamento monetário, esses limites são menos óbvios. Qual é o problema? Depois que você permite constitucionalmente ou legalmente o financiamento do Banco Central, por que você impediria ele no segundo momento? Qual é o limite que você impõe para isso? O limite que você impõe para isso recai demais sobre a governança. Você avaliar um gasto e fazer a reflexão desse gasto sobre o impacto dele em termos de atividade econômica, inflação e mesmo a uma eleição. Então, quando você cria essas restrições mais contundentes sobre o financiamento monetário da dívida, é porque você se preocupa muito com a falta de limite que isso pode acarretar e que lá na frente pode acarretar num problema, pode gerar um problema, seja inflacionário, seja de crise fiscal ou coisa do tipo. Então, para você abrir esse tipo de leque, você tem que criar condições de governança muito mais fortes. No final das contas, uma restrição de financiamento via Banco Central nada mais é do que uma restrição de governança política fiscal. Tá? Coisa que, por exemplo, a gente já mostrou ter problema até os anos 80, até o meados dos anos 90. Tá? Então, esse é um aspecto dessa discussão que muitas vezes eu vejo com alguma dificuldade. As restrições monetárias, elas surgem porque, quando você não as impõe, os limites da política fiscal podem, a falta de limite para a atuação da política fiscal pode gerar algum tipo de problema. Tá? Então, é muito importante fortalecer a governança para você decidir gasto de maneira apropriada, quando você não tem mais restrições de limite. No final das contas, as discussões sobre limite de financiamento da política fiscal são uma forma de você controlar a política fiscal. Tá? Sobre teto de gastos. Estou respondendo meio que aleatoriamente, porque as perguntas vieram assim. Então, se alguma coisa faltar, vocês me provoquem que eu elaboro. Sobre teto de gasto. Teto de gasto nada mais é do que uma restrição adicional sobre essas restrições que eu defini. Não mais sobre financiamento, mas como uma tentativa de criar governança. É assim que as regras fiscais surgem, historicamente. As regras fiscais, elas surgem para conter uma coisa chamada deficit bias, ou seja, o viés do déficit, a ideia de que governos têm muito mais propensão a gastar do que aumentar imposto ou a cortar outros gastos. Então, as regras fiscais tentam criar um conjunto de governança para fortalecer a atuação da política fiscal e aperfeiçoar elas, para impor limites para além do financiamento. Tá? Agora, tem um aprendizado muito grande sobre a questão das regras fiscais. Então, as primeiras regras fiscais elas eram muito duras. Tá? Eram limites sobre déficit, limites sobre dívidas, e aos poucos as pessoas perceberam que isso gera uma série de constrangimentos para a gestão macroeconômica. Então, você tem aí, depois dessa experiência, as regras da segunda geração, que são regras mais flexíveis, por um lado, para ajudar a gestão dos ciclos econômicos, mas que fortalecem exatamente a questão da governança. Em vez de você focar só em questões de números,
você foca nos processos e você concilia essas metas de longo prazo com o fortalecimento desses processos para você obter esses resultados. Tá? Então, você não impede com isso que um governo eventualmente aumente investimento numa crise econômica. Essa é uma resposta claramente adequada. Mas você garante que esses investimentos eventualmente vão ser retirados e que lá na frente você vai ter uma posição fiscal que não acarrete riscos, tá? como esses que eu mencionei aqui. Tá? Agora está surgindo um outro debate, que diria assim, que é uma discussão de regras fiscais 3.0, que foi começada pelo Blanchard, criticando as regras europeias, que são muito mais flexíveis do que a gente discute aqui. Tá? Em que ele fala o seguinte: não, regras fiscais são ruins, a gente tem que focar em procedimentos fiscais. Ou seja, é o argumento da governança indo para o seu extremo. Tá? É a questão, de novo, quando a gente traz esse debate para cá, a primeira questão que a gente tem que refletir é se as condições que lá estão postas, se é que estão postas aqui para a gente fazer esse debate também. A gente tem uma institucionalidade muito mais frágil do que a institucionalidade europeia. Ainda que eu ache que as regras fiscais da gente não propiciem a melhora da governança, porque elas são tão infantis que elas não testam as instituições de maneira como devem ser testadas. Tá? Então, por exemplo, a gente entra em debates aqui sobre investimento privado. Para fazer investimento privado, tem que reduzir investimento público a qualquer custo, que só investimento privado resolve. Isso não foi assim em lugar nenhum do mundo. Quando você faz isso, você mata completamente a discussão de como é que você melhora a governança do investimento. E, assim, os exemplos são os mais variados. Você vê, por exemplo, na discussão da reforma administrativa, as pessoas agora vindo com números maravilhosos sobre o efeito fiscal de reforma administrativa. Está tentando vender a reforma administrativa como uma forma de gerar grandes economias, quando todas as evidências não mostram isso. Quando você vai ver os estudos, as pessoas estão discutindo congelamento de salários por 10 anos para gerar esses números. São coisas que você não vê nem nas experiências fiscais mais dramáticas. Entendeu? Então, esses sistemas estruturais e conjunturais, eles se misturam o tempo todo e criam uma grande confusão. Para concluir, sobre a questão do teto. O teto entra nessa infantilização da discussão das regras fiscais. Tá? O teto, qualquer conta que você faça sobre o teto, você chega rapidamente à conclusão que o teto é inviável. Tá? Se o teto fosse viável, eu podia até discutir. Tá? Não tem problema nenhum, porque existem custos, como eu tenho colocado aqui o tempo todo, você tem que avaliar custos e benefícios. Na situação de 2015, eu até entendo que você pode alegar que houvesse um benefício tentando buscar um equilíbrio financeiro, imediatamente. Agora, é muito difícil defender uma regra que não se sustenta por um par de anos. Tá? E é isso que está acontecendo. Agora, na pandemia, o que vai acontecer muito provavelmente é que a gente vai ter que discutir uma nova regra fiscal no meio dessa confusão inteira. E por que o teto não é factível? Porque você tem uma velocidade de crescimento das despesas obrigatórias absolutamente incompatível com essa regra arbitrária que o teto impôs. Então, você vai ter despesas obrigatórias ocupando o espaço das despesas discricionárias, até que as despesas discricionárias convirjam para zero. O fato de uma despesa ser discricionária não quer dizer que ela seja irrelevante. Essa é a primeira confusão que a maioria das pessoas faz. E essa situação ela não muda, nem que você seja extremamente otimista com relação à capacidade do governo de aprovar reformas. Tá? Mesmo que você aprove a reforma administrativa mais dura, a reforma da Previdência foi aprovada, e foi muito mais dura do que inicialmente a gente havia concebido, e mesmo assim ela não foi suficiente para viabilizar o teto de gastos. Então, o que o governo hoje está discutindo? O governo hoje está discutindo reduzir jornada de servidor em 25%. Aí você para olhar sobre isso, eu sou super a favor de uma reforma administrativa. Agora, será que a gente acha que reduzir a jornada dos servidores em 25%, de médico, policial, professor, funciona por 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos? Isso é um ajuste fiscal? Isso é uma piada. Entendeu? Então, a gente está perdendo muito tempo discutindo coisas que são absolutamente infactíveis. Essa proposta da PEC emergencial ela é muito parecida com a discussão do teto de gastos. Você cria uma regra arbitrária para gerar uma economia que não vai se sustentar. Então, a gente, sim, infelizmente, a gente está vivendo essa situação que tem que não vai que eu acho que não vai se sustentar. Tá? Por fim,
foi me perguntado o que fazer. Tá? Eu acho o seguinte, a gente, obviamente que o teto de gastos, ele é uma restrição forte para a gente ter uma saída da crise razoável. Ao mesmo tempo, tirar o teto de gasto vai envolver um custo. Isso, assim, toda a discussão de risco fiscal que eu trouxe aqui vai ensejar um custo para a rediscussão do teto de gasto, não se enganem. Tá? O que é razoável fazer é você propor uma nova regra fiscal que consiga ter uma vida mais longa, uma regra que possa conter minimamente o gasto, mas que tenha uma vida mais longa, que você consiga apontar para uma situação de sustentabilidade fiscal num horizonte de tempo minimamente crível. A discussão da sustentabilidade fiscal é uma discussão para a década inteira agora. Ela já não é mais uma discussão para esse governo. Tá? Então, você tem que mudar o teto de gastos, já permitindo um crescimento positivo das despesas, minimamente coerente com a estrutura de gastos, tá? E acenar para uma regra fiscal talvez de 10 anos, para tentar acenar com a sustentabilidade. Em paralelo a isso, você vai ter que criar alguma medida tributária que aumente a arrecadação do governo. Isso é muito, mesmo que não entre em vigor agora, mas daqui a 1, 2 anos, quando a pandemia passar, e o setor privado tem uma condição de arcar com uma carga tributária maior, mas só o efeito de você aprovar um negócio desse já ajuda a construir uma posição fiscal mais forte lá na frente. Isso posto, essa é a questão da sustentabilidade. Do ponto de vista de gestão da crise que ainda resta para a gente, você vai ter que buscar formas de apoiar o setor privado, não tem dúvida, e abrir espaço fiscal para investimento. Isso aí são os instrumentos tradicionais de curto prazo que a gente tem para criar. Dentro dessa discussão de dar suporte para o setor privado, eu vejo duas medidas. Uma é essa manutenção dos instrumentos de crédito com algum tipo de subsídio, garantia governamental, diferencial de juros. Do outro lado, algum tipo de incentivo fiscal para as empresas se capitalizarem e poderem ter um patrimônio líquido, uma posição patrimonial mais robusta para poder voltar a investir. Senão, a gente sai da crise com empresas buscando muito mais a desalavancagem do que propriamente crescer. Tá? E aí a crise vai ter um período de digestão muito maior do que o período da pandemia em si. Então, eu digo assim, você tem que trabalhar de forma crível com 2 horizontes de tempo distintos. Uma construindo uma posição fiscal sustentável e a outra dando estímulos de curto prazo para a economia continuar esse processo de recuperação. É assim que eu vejo essa questão. Muito bom. Acho que você respondeu de forma contundente todas as perguntas. Não tem nem como questionar. Acho que respostas muito, no mínimo, vão trazer mais perguntas. Até a gente está no horário já, então vou pedir desculpa para o Rafael Leão e para a Magna. Desculpa para Wagner, porque eles tinham outras perguntas, mas a gente já está nos acréscimos, como diria. O Fábio autorizou aí uns 10 minutos a mais por conta do atraso dos 10 minutos iniciais, mas a gente já estendeu até esses 10 minutos. Mas eu queria agradecer demais o Manuel pela brilhante apresentação, por responder as perguntas de forma tão contundente, tão direta e assim, trazendo novas questões. Acho que tem ninguém aqui que não queira fazer uma pergunta. Eu estou com umas 3 aqui na minha cabeça, fácil. Se eu pudesse usar meu poder de administrador aqui do grupo para ficar fazendo pergunta, eu usaria, mas eu não vou fazer isso. Bom, queria agradecer a KB por a gente ter feito uma palestra, ter essa possibilidade de fazer essa discussão tão interessante aqui. Não sei se tem alguém quer fazer um comentário final. Acho que... então... Bom, eu só quero agradecer a oportunidade, foi bem legal. Uma pena que a gente não possa conversar mais, mas como eu falei, né, a gente interage menos do que deveria em função das várias complementariedades que a gente tem, da situação emergencial do país. Então, estou sempre à disposição para quem quiser conversar um pouco mais sobre esses temas, organizar outra coisa. Eu vou ter o maior prazer em participar. Obrigado, gente. Obrigado você, Manuel. Acho que vamos encerrar por aqui. Eu vou encerrar a gravação.